Você sabe que em alguns estudos já estão demonstrando que não só os adultos, mas também as crianças estão com calcificação nas artérias. Eu falo que criança está com diabetes, criança está com hipotireoidismo, criança está toda inflamada. Por que será, né? Porque os pais estão inflamados e passa geneticamente? Não, porque os pais estão inflamados e passa o quê? Os maus hábitos, né? Porque não adianta falar, tem que mostrar, tem que dar um exemplo. Senão a criança vai seguir todo o tipo de alimentação, de hábitos errados. E tem muita criança acima do peso, inflamada e já com risco cardiovascular, com artérias entupidas. Isso daí é um verdadeiro absurdo, né? Não teria o porquê disso acontecer. Já não basta os adultos, agora as crianças também, mas seguem a mesma alimentação, né? E se isso ocorre, começa a acumular o quê? Esse entupimento. Cálcio nas artérias, que é por onde passa o sangue, né? O sangue passa lá, diminui o lumen, né? Aquele luz do túnel das artérias vai diminuindo, vai entupindo o sangue, tem mais dificuldade em passar até ocasionar o quê? Um entupimento. E esse entupimento ocasiona o quê? Um infarto, se for no cérebro, um AVC, tá? Então, as artérias começam a ficar também mais duras, mais rígidas. É como uma mangueira velha, né? Ou ela vai estourar, e se estourar uma artéria aqui, uma veia no cérebro, ocasiona o quê? Um AVC hemorrágico, porque pode explodir também, né? Pode estourar, ou causar muita pressão, né? Então, uma coisa que não é elástica, que não se adapta com o fluxo, que é dura, pode ocasionar tudo isso. E o coração, para bombear mais sangue, ele tem que bater mais, porque não está passando sangue, né? Está passando com dificuldade na sua artéria. O coração tem que bater mais, dobrar o trabalho dele para tentar passar. Tudo isso vai ocasionar o quê? Um aumento de pressão, né? Uma aceleração de formação de placas nas artérias, vai começar a formar mais placa, né? Porque o sangue vai empurrando as plaquinhas que tem, vai, né? Porque tem artérias que ramificam. E nessa ramificação pode ocasionar o depósito lá do cálcio. E também aumenta o risco de infarto do miocárdio. Então, o problema que esse entupimento causa é um problema mesmo. O problema é um problema, porque é assintomático. Você não sente entupindo as artérias. Quando for ver, né, ou sentir alguma coisa, já está infartando. Pequenos infartos também não se sente. Já quando dá um infarto, mesmo que já estava tendo pequenos nanoinfartos, né, e estavam lesionando lá as artérias. E quando lesiona a artéria, o que vai acontecer? O colesterol vai lá para arrumar. E quando vai lá para arrumar, cria uma inflamação, vão as células espumosas lá, aumenta aquele negocinho que era pequeno, fica grande, aí entope a artéria. Mas a culpa não é do colesterol, tá? O colesterol foi apenas para arrumar. Mas, afinal, por que acontece esse problema? Da onde vem? Porque a gente, da medicina integrativa, a gente busca o problema, não busca, assim, resolver o problema com remédio, porque não resolve. Primeiro que não resolve. Quanta gente que está tomando estatina e infarta. Aliás, a maioria das pessoas que infartam não tem o colesterol alto, né? Segundo estudos, nem tem colesterol alto. Para provar que não, o problema não é o colesterol. Mas a live de hoje nem é de colesterol, é justamente dessas placas nas artérias e a relação com a estatina, tá? Porque a estatina, ela baixa colesterol, mas ela baixa também outras coisas. E para que baixar colesterol? A pessoa está lá com 200, 250 de colesterol. Colesterol muito baixo dá uma série de problemas. Colesterol abaixo de 150 não faz hormônio, não produz hormônio, não tem impulso nervoso. Eu sempre falo isso, mas não custa repetir, né? Porque o colesterol também faz parte da formação da baía de mielina. Ele produz bile também. Então, sem bile também não digere gorduras. Então, tudo isso, o colesterol tem sua função. Mas por que acontece esses entupimentos na artéria? Tudo que aumenta a inflamação no nosso corpo acelera a calcificação das artérias. Então, o que aumenta a inflamação? Uma alimentação inadequada. Por exemplo, quem come muito carboidrato refinado,
alimentação industrializada, suco de fruta, um monte de coisa aí, embutidos, então, fast foods, essa alimentação errada. Também o próprio diabetes, porque através da alimentação errada, do excesso de carboidrato, a pessoa fica pré-diabética, diabética, e o Leaky Gut Syndrome. O que é isso? Leaky Gut Syndrome é quando o intestino está aberto, né? Já falamos tanto isso no workshop aí do protocolo IDF, né? Teve aula disso. O intestino aberto, a parede do intestino aberta, causa um intestino vazante, aquele que vaza tudo que é toxina lá para a corrente sanguínea. E as toxinas caem na corrente sanguínea, o corpo detecta, né? Tem as células dendríticas que apresentam antígeno, elas são apresentadoras de antígeno. O que é antígeno? Um agente agressor. Então, por exemplo, cai uma bactéria nociva, cai um parasita, né? Um verme, cai um pedaço de proteína que era para ter sido digerida lá no estômago e não foi. Tudo isso o organismo detecta como agente agressor. Aí vai lá, a célula dendrítica apresenta, ó, pessoal, batalhão do sistema imune, olha isso daqui não tá bom não, isso daqui não faz parte do corpo humano, venham atacar. É assim, é exatamente assim. Né? As células dendríticas, elas têm uns tentáculos, né? Ela pega o antígeno e aí vem macrófago, linfócito, vem todo mundo atacar lá para destruir. Só que nesse ato, né, nesse processo de ataque, gera um tipo de inflamação. E essa inflamação vai percorrer seu corpo. Então, através de uma alimentação errada, uma desbiose, um leaky gut, né, a abertura dessas células dos enterócitos do intestino, vai ocorrer tudo isso. E acontece o quê? A parede da artéria tem uma musculatura lisa, né? Então, uma musculatura lisa é aquela que expande e contrai. Expande e contrai. Tem um fluxo sanguíneo. Quando você corre, não tem mais fluxo sanguíneo, ela tem que expandir. Quando você está dormindo em repouso, tem menos fluxo, ela contrai. Então, é assim, ela tem que ser elástica. Tem que ter colágeno, elastina na artéria também. E aí vai mudando o diâmetro da artéria, né? Mas quando ela está rígida, quando o organismo está inflamado, principalmente quando a inflamação chega lá nas artérias, as células que fazem parte dessa musculatura lisa começam a se diferenciar, formando o quê? Células osteogênicas. O que é células osteogênicas? É aquelas que produzem osso. São células produtoras de osso. Então, se produz osso, né? Produz osso, vai o quê? Calcificar a artéria. Então, a inflamação leva à calcificação das artérias. Não é o colesterol alto, né, que causa isso. Então, tudo isso começa a aumentar a sua pressão, risco cardíaco. E tem uma proteína, olha só que eu vou falar, presta atenção agora, que tem a ver com a K2, vitamina K2. Tem uma proteína chamada matriz GLA-protein, que protege contra a mineralização da artéria. O que é mineralização? Calcificação, né? Mineraliza, endurece a artéria. Essa matriz diminui esse acúmulo de cálcio na artéria, porque aumenta a absorção dele. E qual que é a vitamina? Eu dou um doce, não, porque o doce não pode comer. É a K2. Então, vamos entrar agora na estatina. Eu só falo da estatina para... Eu entro na estatina para falar mal. Não, não é a vitamina D. A vitamina D fixa o cálcio, mas a K2 que leva o cálcio e ativa essa GLA-protein, né? Essa matriz proteica aí. Então, é a vitamina K, tá? Que ativa. Mas tem, né, um medicamento que se chama estatina, rosuvastatina, simvastatina, são todas da família da estatina, que é para proteger, né? Seria para proteger contra o infarto, não é? Só que sabe o que ela faz? Sabe o que a estatina faz? Ela, na realidade, ela inibe a proteína, a vitamina K2 inibindo a proteína GLA, de mineralizar, de proteger contra a mineralização das artérias, tá? Então, o medicamento que seria para proteger o infarto está, na realidade, ativando esse processo.